trouxe hoje para vocês os mini baleiros e é um potinho de vidro que eu coloquei uma tira de biscuit em volta, tá? Essa tira eu abro bem na minha placa, estico e daí corto com esse cortador, eu acho que é da Blue Star. Esse cortador, ele é muito prático, porque daí ele já sai na medida do baleiro, né, ali do potinho. Então, eu passo um pouquinho de cola lantejoula para colar e deixo secar. Aproveito já também encapo as tampas, deixo elas cobertas e depois eu só tiro essa rebarba, né, da tampa do baleiro, que é do nosso potinho. Fiz também o pezinho, 4 gramas de massa para cada pezinho. A única diferença entre os bichinhos e alguns personagens são essas marcações no pezinho. Então, eu faço 2 pezinhos para cada bichinho, claro, né? 4 gramas para cada, coloco na base e aí deixo secar um pouquinho. E aí, passo um pouquinho de Tec Bond e colo esse pezinho nesse meu potinho. E aí, deixo secar eles bem. E agora, eles já estão secos aqui. Eu vou mostrar para vocês 5 modelinhos. O macaco, a palhacinha, o elefante, a mágica e o leão, tá? Então, eles já estão colados aqui na minha base, ó. Não sai de jeito nenhum. O meu pezinho nessa minha base redonda, né? O meu potinho já encapado. A minha tampinha também, já tirei aqui a rebarba, só falta eu limpar um pouquinho ali mais, né? Eu geralmente coloco uma etiquetinha aqui dentro e aí fecho ele bem, tá? Depois de fechado bem, é que eu venho fazer as carinhas. A minha palhacinha e a minha mágica, eu já fiz o olhinho. Então, eu meço aqui mais ou menos onde é o meio. O meio eu marco mais ou menos na minha cabeça, né? Isso aí tudo na cabeça. Eu faço uma cruz e esse meio aqui vai ser o meu nariz. Então, usando esse meio como referência, eu vou fazer os meus olhinhos. Vocês podem usar os olhinhos adesivos ou podem usar o pinta-bolinha, né? Como eu costumo pintar os meus olhinhos com a caneta, sempre faço do mesmo jeito, já tem um vídeo aí explicando como é que eu faço. E só os bichinhos que eu prefiro fazer primeiro o focinho, para depois pintar os olhinhos. Então, aqui, a mágica e a minha palhacinha, eu vou usar como referência os olhinhos que eu pintei para fazer a boca, tá? A minha palhacinha tem uma boca branca, tá? E a minha mágica, eu uso a caneta, essa caneta preta, permanente, normal, para fazer um meio sorriso. Então, eu faço meio sorriso, tá? Se você tiver dificuldade e não sentir muita segurança de fazer já com a caneta, risca. Risca com o lápis, depois passa a caneta por cima, tá? Então, agora a gente vai fazer os detalhes do baleiro. Eu vou começar aqui pelo elefante. Eu usei o cortador de coração, ele tem a marcação aqui 45. Então, eu fiz 2 orelhinhas cinza. Eu não fiz assim, cortador inteiro, né? Só a metadinha, porque eu vou cortar aqui ele também. E aí, usei também o cortador, o mesmo cortador, e abri uma massa mais fina, cor de rosa, para fazer a orelhinha. Eu coloco mais ou menos um dedo e corto. E aí, coloco o cor de rosa por cima, um pouquinho mais para baixo. E aí, vou cortar também esse excesso. E aí, vou fazer isso na outra orelhinha também. Vou pegar uma bolinha cinza, 1,3 gramas. Vou fazer uma bolinha e vou fazer um rolinho, tá? Com essa ponta mais fina. E aí, eu achato essa ponta e dou uma viradinha pra fazer a tromba, tá?
tá? Fica assim. Então, eu vou pegar cola, vou passar cola na minha orelha. E colo a minha orelha dando uma ajeitadinha, tá? Passo um pouco de cola onde vai ficar a tromba. E aperto ela aqui. Fiz um quadrado usando o cortador 40. E aí, eu corto esse quadrado assim, né? Fazendo 2 triângulos. Eu vou colocar na cabecinha aqui do meu elefante. Eu gosto de passar um pouquinho de cola. E aí, eu vou ver aqui. Essa pontinha tem que ficar aqui no olho, né? E o que sobrar, eu tenho que tirar. Então, eu posso ou usar a tesoura ou usar a faquinha. Então, eu tiro esse excesso. Depois, quando tiver seco, eu venho e arrumo direitinho aqui. Aí, eu vou pegar minha cola lantejoula e vou colocar 4 pinguinhos de cola. Vou colocar um pinguinho bem na pontinha, um pouquinho mais pra cima, e vou indo assim até terminar ali o meu lencinho. E aí, vou pegar essas pedrinhas. Eu comprei essas pedrinhas em loja de bijuteria. Então, eu tenho um triângulo, uma pedrinha colorida, eu tenho uma pérola branca e uma pérola azul. Mas aí, as pedrinhas, vocês, né, usem o que vocês conseguirem achar aí. É só uma sugestão, né, de uso. Isso aí, agora é só fazer o olhinho. O olhinho é só uma bolinha. Eu faço com a caneta permanente. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. E aí, faço uma sobrancelha. Pronto, nosso elefantinho já tá pronto. Pro leãozinho, então, eu estiquei uma massa cor-de-rosa bem clarinho. Eu fiz ele em ocre, dá pra fazer amarelinho também. Usei esse cortador de flor, é o maior do jogo. Esses cortadores novos, eles não tem número, né? Mas é o maior. E aí, eu peguei um cortador 40 e fiz um círculo no meio, tá? Aí, ficou assim, tá bom? Pra fazer a juba. Então, eu passo um pouquinho de cola aqui em volta da minha cabeça e vou encaixar. Não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui na frente da câmera. E vou encaixar essa minha juba aqui, em volta aqui do meu potinho, tá? Dou uma ajeitadinha, né? Às vezes ele tende a entrar, né, pra dentro. Daí, você empurra ele um pouquinho pra fora. Fiz 2 bolinhas de 0,5, vou fazer as orelhinhas. Então, eu vou fazer aqui. Fiz 2 bolinhas, pego a minha esteca um pouco mais grossa e faço 2 bolinhas aqui. A marcação da orelhinha. Uma das orelhinhas eu vou passar um pouquinho de cola lantejoula. E vou colar um lacinho. O lacinho, vocês podem colar qual lacinho vocês quiserem, né? Aqui é só uma sugestão. Então, bolinha com 0,8 gramas de massa, cor-de-rosa bem clarinho, igual da juba. Eu vou fazer um rolinho pequenininho, vou achatar com o polegar e vou virar pra baixo, tá? Pra fazer o meu fuço. Passo cola aqui, e aí falta um pinguinho de cor-de-rosa claro, cor-de-rosa um pouquinho mais escuro que esse, e eu faço o nariz, tá? Faço um triângulo e coloco ali no fuço. Eu posso vir depois com um blush, passar o blush aqui, tá? Eu não passei, preferi esperar. E aí, eu faço o meu olhinho. O olhinho tem que ser bem perto do meu fuço, tá? Se você tiver dificuldade de fazer o olhinho, como eu disse antes, faz a marcação de lápis primeiro pra você conseguir fazer. E aí, tá pronto o nosso leãozinho.
Então, a gente vai fazer o macaquinho agora. Eu abri aqui uma massa pele, usando o cortador de coração 35, tá? Deixei um dedo, cortei com a tesoura, pra fazer a carinha de baixo do meu macaquinho. Então, eu colo aqui. Peguei 3,5 gramas de massa pele pra fazer a minha bochecha. Então, eu vou por aqui. Dou uma esticadinha. Pego o marcador de boca. Esse meu aqui é marcador de metal, que eu uso de vez em quando. Então, eu faço uma marcação aqui, aqui e aqui. E com a estequinha fina, faço uma boquinha. Pingo de cola na orelhinha. A orelhinha, 0,3 gramas de massa, cor pele também. Eu faço uma bolinha e faço a marcação igual eu fiz no leão, com a esteca. Com a massa cor-de-rosa, eu vou usar 1 grama de massa para aba e 1,5 para o chapéu, né, para a parte de cima. Então, pego a bolinha, abro o rolinho, eu achato, uso o polegar para acertar, para fazer a minha cartola e aperto aqui para fazer o meu triângulo. E essa parte da aba é só fazer um rolinho, tá? Daí eu abro, ponho uma cola aqui, uma cola aqui de lantejoula para colocar uma florzinha no meu chapéu. Passo uma cola e aí vou colocar aqui na cabecinha do meu macaco. Pinguinho de cola no nariz e uma bolinha vermelha. Terminamos o nosso macaquinho. O macaquinho eu não posso pintar agora, não posso passar blush, nada, porque eu tenho que esperar secar essa minha carinha pele. Então, eu vou provavelmente só amanhã que eu vou pintar ele. Para nossa mágica, abri aqui uma massa marrom claro, usando o cortador 50, tá? Então, eu vou pegar meu potinho, por isso que é importante pintar depois, porque a hora que para, né, a tampa aqui no potinho, que eu consigo ver a direção do meu cabelo. Se eu fizesse isso sem colocar a tampa no pote, não dá certo. E aí, seguro com o polegar e vou puxando a minha massa pra fazer essa franja, tá? Eu ajeito aqui com o dedo. Pego a minha faquinha, eu ajeito bem aqui, ó, dá pra ver já, né, onde termina a tampa, e eu, com a faquinha, vou cortando esse excesso. Depois eu vejo, eu puxo com cuidado, vejo se eu preciso dar uma ajeitadinha aqui atrás, ó, tá? E com a faquinha ela já fica bem acabada. Pro meu cabelo, eu usei 1,5 gramas de massa, marrom também. Faço uma bolinha e alongo na minha mão, desse jeito, tá? Eu alongo pra ficar bem fininho na pontinha. E a pontinha eu viro pra cima, tipo um caracol, tá? Eu faço isso as duas vezes pra fazer as Maria Chiquinha do cabelo. Então, eu ponho um pouquinho de cola e colo aqui. Essa minha mágica, eu uso a fitinha de tecido. Então, você pode usar aqui uma bolinha, uma pedrinha, uma pérola para fazer esse acabamento aqui, tá? E o chapéu, eu faço o mesmo procedimento do macaquinho, mesma medida, só uso cinza. Se a tua mágica, né, for de outra cor, pode fazer a cartola preta. E tá pronta a nossa mágica. Para terminar nossos baleiros, a gente vai fazer a nossa palhacinha agora. Peguei 0,5 gramas de massa branca, fiz um rolinho. Aí, eu arrumo pra fazer a boquinha dela, achato, tá? Põe um pouquinho de cola aqui. A palhacinha, já coloquei o blush, né? Porque depois que eu colocar a boca vai ficar muito difícil eu fazer o blush. Eu gosto de fazer sempre antes. E aí, vou apertando essa massa pra ficar a boquinha. Pego o meu marcador
Esse é o marcador maior que eu uso. E faço com a estequinha fina uma boquinha pra frente. Um pinguinho de cola pra fazer o narizinho. Abro uma massa cor-de-rosa. Como aqui eu tô usando, né, azul e rosa, então eu vou fazer o cabelinho dela rosa. Com o cortador 50, igual eu fiz na mágica, seguro com o meu polegar. Estico essa massa até o outro lado da tampa e vou ajeitando aqui com a mão, tá? Essa parte que sobrou, eu vou cortar com a faquinha. Depois, se ficar alguma coisa, alguma rebarba, quando tiver bem seco, eu venho e arrumo, tá? Esse aqui não ficou, mas a outra que eu fiz, eu vou mostrar. Ficou um pouquinho aqui, ó. Então, depois, quando secar, eu tiro e aí arrumo aquela massa que ficou ali. Com a faquinha, eu vou fazer uma franjinha. Os pompom do cabelinho do lado, como eu já ensinei em vários, né? Vários vídeos eu já fiz palhacinha. Então, tá lá na palhacinha baleiro, vou deixar aí nos cards pra vocês. Fiz dois pomponzinhos. E aí, agora é só frescurinha, né? O que a gente quiser colocar aqui, a gente combina. Como eu tô usando cor-de-rosa, eu tinha até deixado ali umas florzinhas cor-de-rosa, mas eu gostei mais dessas azuisinhas aqui. E aí, eu coloco nessa junção, com um pouco de cola lantejoula. E aí, tá pronta a nossa palhacinha. Com os modelinhos que eu ensinei, vocês podem fazer outros modelinhos, podem fazer outros bichinhos. Só uma caquinha aqui que eu não terminei, né, de pintar o rostinho. Ah, uma coisa que eu queria falar pra vocês, ainda bem que eu lembrei. O problema desses baleiros, né, pra quem está vendendo na internet, é o peso. Porque eles chegam a pesar 85 gramas. Parece pouco, mas quando a cliente pede 20 desses baleirinhos, a caixa fica pesada. Então, vocês têm que tentar pro preço do frete, tá? A hora que vocês forem calcular o valor do frete lá. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não entenderam alguma parte da nossa aula, vocês deixem aí nos comentários, que eu sempre tô olhando, respondendo todo mundo. E espero que vocês façam, me marquem, me mostrem, eu gosto muito de ver as peças prontas e que vocês vendam bastante. Até uma próxima aula!